Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estimados ouvintes da 98 FM, a nossa saudação franciscana de paz e bem. Estamos no 30º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje nos propõe uma matrícula na escola do cego Bartimeu. Hoje nós somos matriculados, eu diria, na escola de Bartimeu. Um evangelho tão curto, mas tão rico em significado, tão profundo nos seus ensinamentos. O evangelho de hoje, meus irmãos, tem muito a nos ensinar. E o primeiro dos ensinamentos é Jesus. Jesus que se coloca no caminho da vontade do Pai, para fazer o bem. Diz o Evangelho, meus irmãos, que Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão o seguia. Não sabemos bem quais as motivações, provavelmente eram inúmeras, as motivações que havia no coração daquele povo que seguia a Jesus. Alguns talvez o seguissem por conta da sua palavra, que atraía a todos. Outros talvez por conta dos milagres que ele realizava.
outros ainda, talvez, por curiosidade. E outros o seguiam certamente com o desejo de conhecê-lo para amá-lo e segui-lo verdadeiramente. É justamente, meus irmãos, neste contexto que encontra-se o pobre Bartimeu, literalmente pobre. Pobre porque era cego, isto é, pobre da visão e pobre dos bens materiais. Este homem vivia dia e noite, noite e dia, à beira do caminho. E aqui, meus irmãos, eu gostaria de lembrar a vocês que Bartimeu é mais do que uma pessoa. Bartimeu aqui representa toda a humanidade. Toda a humanidade enferma, mergulhada na própria escuridão, sem luz, sem perspectivas, sem esperança, à margem do caminho. É interessante também, meus caros irmãos, lembrar que na cultura judaica, o cego e o pobre eram sinônimos de maldição. A pessoa que nascesse deficiente, doente, ou mesmo afundada na pobreza, era considerado pelo povo judeu como um pecador. Se nascesse assim, era sinal de que os seus pais pecaram e que agora eles se tornaram um sinal visível da maldição. Deus o amaldiçoou. Por isso que no começo do Evangelho, o evangelista faz questão de dizer que o lugar daquele cego não é no meio do caminho, mas é à margem. É um marginalizado literalmente, alguém que está à margem, alguém que está excluído do convívio social, do convívio religioso, alguém que está excluído de tudo e de todos. E agora, o que fazer? Certamente, meus caros irmãos, aquele pobre cego ouve falar de Jesus. E no seu coração brota o desejo de conhecer quem é este Jesus. Ele traz consigo o ardente desejo de ver o Senhor, de tocar no Senhor, de ser curado por Ele, de ser assistido por Ele nas suas necessidades. Como muitos de nós que estamos aqui, também trouxemos
trouxemos no coração o desejo de sermos tocados pelo Senhor. Trouxemos no coração o desejo de conhecer esse Jesus, de se deixar tocar por Ele, de ser curado por Ele, para podê-lo seguir verdadeiramente. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. A primeira lição deste cego para nós: nos momentos de escuridão, nos momentos de trevas, nos momentos de abandono, nos momentos de marginalidade da nossa vida, gritemos por Jesus. Filho de Davi, tem piedade de mim. Este, meus irmãos, eu diria, é o primeiro ensinamento deste pobre homem. Nas suas necessidades, gritar por Deus. Nos momentos difíceis da vida, meus irmãos, por quem nós gritamos? Nos momentos difíceis da vida, a quem nós procuramos? Às vezes somos tentados a desistir de tudo e de todos, até do próprio Deus. Na maioria das vezes, acontecem conosco o mesmo que aconteceu também com aquele pobre cego, que naquele momento só confiava no Senhor. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda. Quantas vezes, meus irmãos, em meio às situações difíceis, nós somos tentados a nos calar e a darmos simplesmente por vencidos. Quantas vezes somos tentados a desistir de Deus, desistir do outro, desistir de nós. Quantas vezes fomos vistos como incapacitados. Mas mesmo assim, o cego não desistiu. Quanto mais pediam para que ele se calasse, mais ele gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Olha, meus irmãos, a insistência deste homem. Vejam, percebam que lição para nós, que tão facilmente queremos desistir de tudo e de todos. Bastam as coisas apertar para já desistirmos de Deus. Basta as coisas começarem a apertar para desistirmos do matrimônio, para desistirmos da família, para desistirmos dos filhos, para desistirmos do esposo, para desistirmos da esposa, para desistirmos do trabalho, da faculdade, das amizades, da igreja. Naquele momento, meus irmãos, mesmo sendo para aquele pobre cego um momento de escuridão,
ele não se deixou permitir que a luz da fé apagasse em seu coração. Ele não permitiu que calassem a sua voz, que sufocassem a sua súplica. Pelo contrário, quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava: Filho de Davi, tem piedade de mim. Até o momento, meus irmãos, que Jesus ouviu o seu clamor, porque Jesus é aquele que ouve o clamor, a oração, a súplica dos necessitados. E diante de Deus, meus irmãos, todos nós somos necessitados, todos nós necessitamos de algo. Nenhum de nós somos completos de tudo, sempre falta algo em nós para sermos melhores, para sermos bons, para sermos cristãos autênticos, para sermos santos. Jesus ouve o clamor daquele pobre cego e vai ao seu encontro. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Esta é a palavra para nós nesses dias. Coragem, levanta-te, Ele te chama. Ele chama a você que está prostrado no pecado, prostrado na marginalidade, prostrado sabe Deus aonde, talvez até no seu próprio orgulho, no seu próprio egoísmo. A palavra daquelas pessoas ao cego são palavras direcionadas ao nosso coração. Coragem. Coragem a você que quer desistir. Coragem. Coragem para você que quer perder as esperanças ou que já perdeu a esperança. Coragem a você que não acredita mais que pode haver um mundo melhor. Coragem para você que não acredita mais nos valores da família. Coragem a você, meu irmão, que acha que a última palavra é a da doença ou a da morte. Não existe última palavra para os que creem em Deus, a não ser a própria palavra de Deus, o verbo divino que se fez carne. Ele é o ponto final da nossa vida. E é também o ponto de continuação da nossa eternidade. Coragem. Levanta-te, Jesus te chama. Talvez esta seja, meus irmãos, a nossa lição de casa até a próxima liturgia dominical. Coragem, não desista de Deus. Coragem, não desista da igreja. Coragem, não desista do seu matrimônio. Coragem, não desista dos seus filhos. Coragem, não desista do seu pai. Coragem,
Coragem, não desista da sua mãe. Coragem, não desista daquele que você traz no coração e que para você é caro, é caríssimo. O texto evangélico diz que quando o cego ouviu estas palavras, o cego jogou um manto, deu um pulo e foi até Jesus. Eu convido você, meu irmão, a tentar visualizar esta cena. Imagine neste momento o cego ouvindo o doce chamado de Cristo, jogando para trás o seu único bem, um manto, dando um forte pulo e indo ao encontro do seu amado. Percebam, caríssimos, que no evangelho do jovem rico, o jovem se aproximou de Jesus e perguntou o que era preciso fazer para herdar a vida eterna. Jesus apresentou a esse jovem dois caminhos. O primeiro, o caminho dos mandamentos. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. O jovem então disse ao Senhor: Senhor, tudo isso eu já conheço. Tudo isto eu já vivo. Mas eu quero algo a mais. O Senhor Jesus então disse àquele jovem: pois bem, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Quando Jesus diz estas palavras àquele jovem, diz o evangelista que ele abaixou a cabeça, foi tomado por uma grande tristeza e foi embora, porque era muito rico. No evangelho de hoje, meus caros irmãos, o cego, pobre, à beira do caminho a mendigar, deixa para trás o seu único bem, um manto. Este manto que lhe servia para cobri-lo durante as noites frias e protegê-lo certamente da frieza, não só da noite, mas do tempo em si. Primeira pergunta: o que nós precisamos deixar para ir ao encontro de Jesus? O que é que você precisa deixar para ir ao encontro de Jesus? Uma outra descoberta: o cego jogou para trás o único manto que tinha e
se deixou permitir e se permitiu se envolver em Cristo. Naquele momento, meus irmãos, o cego percebeu que ele não precisava de manto, porque a misericórdia de Deus o cobria, a misericórdia de Deus o envolvia, a misericórdia de Deus o aquecia. Por isso ele foi capaz de deixar para trás o seu manto e se deixar envolver no amor misericordioso de Cristo. Ah, se nós também fôssemos assim. Em cada celebração eucarística, o Senhor nos dá esta oportunidade. No momento em que nós pedimos perdão a Deus, nos ritos iniciais da celebração, é o momento em que nós também jogamos para trás esta capa velha que já não nos serve mais, que é o pecado. E nos deixamos envolver pelo manto da misericórdia divina. Ah, meus irmãos, se deixássemos sempre nos envolver pela misericórdia divina. Se confiássemos mais na misericórdia divina, como seríamos homens e mulheres misericordiosos. Como seríamos mais atentos às necessidades dos nossos irmãos. Como seríamos mais missionários. Eu imagino neste momento aquele pobre cego sendo envolvido pelo próprio Cristo com um abraço. Em cada celebração eucarística, Cristo nos abraça. Em cada celebração eucarística, Ele vem ao nosso encontro, Ele nos devolve a vista, Ele nos devolve a luz, Ele nos devolve a fé. Em cada celebração eucarística, Ele se apresenta a nós e Ele mesmo nos diz: coragem, levanta-te, eu te amo. Se sentíssemos de fato o amor de Deus por nós, como seríamos felizes. Se sentíssemos de fato o amor de Deus arder em nosso coração, não daríamos espaço à tristeza, nem muito menos à depressão, que tem matado tantas pessoas. Comece a sentir, meu irmão, a partir de hoje, a partir de agora, o seu coração arder de amor por Deus. E sinta o seu coração arder como sinal visível, físico, de que Deus te ama. E que a maior prova de amor chama-se Jesus de Nazaré, o crucificado e ressuscitado. Quem poderá dizer, meus irmãos, olhando para a cruz, que não é amado por Deus? A cruz é a maior prova de amor de Deus para com cada um de nós. E depois da cruz é a Eucaristia. Ele está visivelmente, verdadeiramente presente
no pão que recebemos, no pão que nós comemos em cada celebração eucarística. É Ele quem se doa a nós. É Ele quem se doa a você. E é uma pena porque ainda nos dias de hoje o nosso coração já não arde de amor por esse Jesus que se deixa consumir de amor por nós na Eucaristia. Feliz foi o cego Bartimeu, que ao ter o encontro com o Senhor Jesus, teve aberto não apenas os olhos físicos, mas sobretudo os olhos da alma. Certamente aquele homem, a partir daquele dia, viu o mundo com um olhar diferente. Passou a enxergar tudo com um olhar diferente. Aqueles que seguem a Jesus, aqueles que se encontram com Jesus, trazem consigo esta missão: olhar o mundo com um olhar diferente, olhar o mundo com o olhar de Deus, olhar o mundo e as pessoas com o olhar de quem ama. Quando aquele pobre cego aproximou-se de Jesus, Jesus então lhes perguntou: o que queres que eu te faça? Ora, caríssimos, Jesus conhece o nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos. Não haveria ali necessidade alguma dele perguntar àquele pobre cego o desejo do seu coração, pois o próprio Senhor já o sabia. Porém, por que então o Senhor Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Para que brote daquele cego o desejo de conhecê-lo. Para que brote do coração do cego a liberdade de ver o Senhor. E é mais um ensinamento, meus irmãos, do Evangelho de hoje para nós. Deve brotar no nosso coração o desejo de conhecer Jesus. Triste do cristão que não traz em seu coração o desejo ardente de conhecer Jesus. E de conhecê-lo de forma profunda, de forma verdadeira e eficaz. O cego então respondeu: Mestre, que eu veja. Mesmo sendo pobre, ele não pede ao Senhor uma outra coisa a não ser que ele veja. Na sua oração pessoal, qual o seu pedido ao Senhor? Qual é a intenção que você traz para esta Santa Missa? Será o mesmo desejo de ver o Senhor, de conhecê-lo profundamente e de amá-lo de todo o coração? Se este, meu irmão, não for ainda o seu desejo, peça ao Senhor nesta celebração eucarística que assim o faça. Que a partir de hoje você comece
a desejar o Senhor. Que você comece a buscá-lo de todo o coração. E buscando, você o siga com sinceridade. Por fim, Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. No Evangelho não diz que aquele cego voltou, pegou o seu manto e seguiu o Senhor no caminho. Não. O manto para ele já não tinha importância. Ele foi alguém, meus irmãos, que escolheu não ter nada, mas possuir unicamente a Cristo. Quem se permite envolver no manto de Deus, que é Cristo, não tem nada a perder nesta vida. Mas diz Jesus no Evangelho: infeliz do homem, triste daqueles que vier a ganhar o mundo, mas perder a sua alma. O cego de hoje, meus irmãos, ele nos ensina que o importante não é ganhar o mundo, é ganhar a alma. Que o importante não são as coisas que passam, mas são as coisas eternas. O cego de hoje nos ensina que a pobreza material, ela existe e é presente em nossa vida, mas que quando nós temos Deus, tudo se transforma em alegria. Neste mundo é bem verdade, tudo passa, mas a graça de Deus permanece no coração daqueles que o buscam com sinceridade. Saiamos daqui com aquelas mesmas palavras dirigidas ao cego: coragem, levanta-te, Jesus te ama. Que ao longo da nossa vida e da nossa caminhada, nós possamos até, se possível, escrever e pregar na porta da geladeira ou na porta de casa. Quantos momentos difíceis vier, lembrai-vos: coragem, levanta-te, Jesus te ama. Deus não te criou para viveres prostrado. Deus te criou para ter coragem, levantar e de pé experimentar e testemunhar o amor de Deus. Assim seja. Amém.